O Vladimir mandou aqui uma pergunta, ele falou assim, ó, gostaria de saber sobre a lesão ou a dor no nervo ciático. Quais as principais causas? Porque ele falou assim que ele conhece muita gente que sofre desse problema. Pra caramba, né? Tem, Onde é o nervo ciático? O nervo ciático é um nervo que... Para entender o nervo, né? O nervo é igual a fiação. Então a gente tem que dividir o corpo didaticamente em canos, que seriam os vasos, as artérias, e os canos que puxam de volta, que são as veias, que é como se fosse ralo e tudo isso. Os músculos é o que faz a gente dobrar. Os tendões funcionam igual a ponta do músculo, que são cordas. E os nervos é a fiação elétrica do corpo. Em que a central é o cérebro, o lugar que distribui é a medula espinal, que é quando a pessoa tem uma lesão, ela fica paraplégica ou tetraplégica, e os nervos estão nessa volta. Uma parte das fiações que saem para ir para as pernas, chamado plexo lombosacro, que saem da coluna, eles juntam em alguns nervos, e o principal e maior deles é o nervo ciático, que juntam raízes que vão de L2, L3, L4, enfim, S1, é toda essa parte que juntou. E ele passa perto da região glútea, na nádega, e vem por trás aqui da coxa e vai descendo. Então, quando a pessoa tem um problema no nervo ciático, ela tem tanto a dor, como às vezes dá choque até a ponta do pé. Caramba! Por quê? Porque sabe quando você bate o cotovelo e formiga a mão? Aquela mesma sensação. É a mesma sensação, só que nesse nervo. E o nervo ciático, ele pode estar por vários problemas se machucando. Ele pode estar lá na coluna, a hora que ele sai e está se formando, tem algum lugar que está esmagando esse fio saindo. Seja um bico de papagaio, seja uma artrose, seja uma vértebra deslizada, ou seja uma hérnia de um disco lombar, que é como se tivesse uma parte do que está entre os ossos empurrando o nervo. Ele pode estar um pouco depois disso, a pessoa não faz alongamento direito, não faz uma coisa de exercício muscular direito, na hora que ele passa no meio da nádega nos músculos, o músculo pode estar pinçando, esmagando. Tem um músculo que chama piriforme, que algumas pessoas têm até ele dando a volta no nervo. E se a pessoa não tem ele bem alongado, não tem uma boa reabilitação dele, ele esmaga o nervo nessa hora. Então tem vários motivos para o nervo ciático ter o problema. O que eu sugiro para quem tenha é fazer uma boa avaliação com o médico, pode ser um médico ortopedista, um médico fisiatra, ou eventualmente um fisioterapeuta de confiança, para identificar aí o problema. A lombalgia... É lombalgia? Lombalgia. É aqui na parte lombar, aqui atrás. Não, então, o que é aquele que tá Pubalgia. no pubis? Pubalgia. Então, cara, é uma dor chata também, né? Chata. Jogando futebol, quando você estende muito e não tem o que fazer, porque eu só parei de jogar e... Não, tem Tem que ir num consultório. Eu tenho motivo pra ficar com medo, né? Eu vou no consultório, cara, tem a coisa no meu pau. Se a gente for falar alguma coisa aqui, a primeira coisa que a gente vai falar, deita na mesa, tira a roupa que a gente vai te examinar. Você não vai fazer isso aqui no podcast. É verdade. Mas então tem vários. O Kaká teve um problema sério, né, com isso. E volto de novo, para prevenir o problema, o ideal é a pessoa fazer a avaliação funcional lá atrás. Pra deixar para entender. Por isso que a avaliação biocinética é fundamental. Então, esse é um exemplo ótimo, porque a pubalgia é um desbalanço muscular, basicamente. É um desequilíbrio que tem entre a musculatura abdominal, a musculatura adutora. Então, tá tendo uma sobrecarga que aí o osso fica nesse centro mecânico. E aí ele pode inflamar, em algumas vezes até ter algumas lesões bem crônicas, né? Então esse exemplo do Demange é sensacional, assim. Essa é a lesão típica que uma boa avaliação funcional e um cuidado prévio previne qualquer pessoa de ter. Entendi. Epicondilite do tenista é a mesma coisa. Sabe aquela que o cara joga tênis e dói o cotovelo? Sim. Também tem várias coisas que são preveníveis. E aí é muito interessante, quando a gente fala de dor musculoesquelética, tem aquela dor que é do tendão, que é essa que você falou, que é a pubalgia, epicondilite. Tem aquela dor que é da articulação, que é do osso. Tem aquela dor de outras estruturas que são do disco, do menisco. Então é importante a pessoa, obviamente, ir atrás de fazer um bom diagnóstico do porquê que está doendo o quadril, o ombro, o joelho. Mas às vezes, antes disso, se ela opta por fazer algum esporte que pode ter um risco, ela analisar se ela está fazendo isso de uma maneira adequada. Principalmente quando deu uma primeira dor é um sinal de alerta. A gente explica para as pessoas
é que a dor não tá à toa pro ser humano. Tanto que as doenças de quem não sente dor são um problema. O indivíduo tem gente que não sente dor? Tem. Bom, o indivíduo paraplégico, ele não sente dor, ele pode fazer uma ferida até ninguém perceber. O indivíduo que tem uma diabetes, ele pode começar a deixar de sentir a pele do pé, e aí entra uma pedrinha no sapato, ele não olha, faz uma ferida enorme. Porque não cicatria, hanseníase, e tem outras situações. Então, a dor, ela não existe à toa. Ela existe como um sinal de alerta. O que acontece é, depois que você já sabe que você tem o problema, que você já entendeu que ele está ali, e aí continuar doendo, aí não tem sentido. Aí é um problema. Aí a gente trata a dor, ou inibe a dor, porque como você já fala assim, ó, eu sei que tá muito quente aqui a sala, aí fica aquele apito, fala, bom, chega, eu já percebi, posso desligar o apito. Mas antes disso acontecer, é importante que tenha o apito. A dor a gente entende dessa maneira. E ela tem que ser um sinal de alerta para todo tipo de situação. Entendi.